Sejam bem-vindas ao canal da TV Atelier em Casa, onde eu abordo assuntos sobre artes plásticas. Aqui eu ensino artistas plásticas amadoras a desenvolverem linguagem no desenho e na pintura. Meu nome é Fábio Campos, eu sou artista plástico e professor de artes plásticas. E hoje nós temos um assunto muito relevante e que muita gente sempre fala, eu recebo muito comentário sobre isso, porque eu não domino a anatomia, então eu não posso ser artista, eu não sei desenhar direito a face, as proporções da anatomia, eu não tenho esse tipo de domínio, etc, etc, etc. É uma coisa que a gente ouve o tempo todo. Então, vou explicar aqui para você que está, enfim, me assistindo, que isso é um mito. Vamos lá para o nosso quadro negro. Né? Por que eu não preciso mais dominar a anatomia? Eu vou explicar. Vou explicar. Porque não é preciso mais dominar a anatomia. É claro que você tem que fazer uma reflexão sobre isso. Né? No Renascimento, né, era importantíssimo esse tipo de domínio. Hoje não é. Por quê? Em primeiro lugar, naquele tempo você não tinha a tecnologia que você tem hoje. Hoje em dia você tira uma fotografia e acabou. Você já manda, inclusive, pelo WhatsApp, pela internet, e pronto, a imagem está enviada, fidedigna, é uma fotografia. Naquele tempo não tinha nem câmera fotográfica, tinha, quanto mais celular, né? Então, era necessário, muitas vezes, que se fizesse uma pintura de um rei, de uma rainha, de um conde, de um príncipe, sei lá do que mais, principalmente, e para isso você tinha que ser o mais parecido possível. Tinha que ter realmente domínio. Também as pinturas, as temáticas no Renascimento, isso, vou escrever até aqui, Renascimento. Renascimento. As temáticas, todas do Renascimento praticamente, eram relacionadas à religião. Né? E quando eu falo aqui religião, eu falo em religião católica, também depois luteranismo, todas o desenvolvimento evangélico, né, do pessoal do protestantismo. E falo também, não é uma religião exatamente, mas da mitologia. Né? Os temas mitológicos eram muito importantes. Então, você falava lá de Vênus, você falava de Zeus, né? O nascimento da Vênus, Botticelli, você tinha... Tudo aquilo ali exigia uma representação realista, naturalista. Então, você vai ver a Capela Sistina de Michelangelo, o teto da Capela Sistina, todo pintado com figuras humanas. Né? Deus é uma figura humana na representação, é um senhor de barbas longas e brancas. Né? Aquela coisa toda, aquela imagem que se fixou depois no nosso imaginário. Né? Como seria Deus? Né? E aí você tem ali, por exemplo, na Capela Sistina, uma representação com anatomia. Vou até dizer que Michelangelo usava algumas distorções intencionalmente, né, em termos expressivos, mas, de toda forma, ele tinha domínio anatômico. Né? Era um período onde a anatomia, inclusive, se desenvolveu de uma maneira estupenda. Era necessário, sabe por quê? No Renascimento, é a mesma época que há um grande desenvolvimento da medicina. E os artistas, inclusive, somavam com isso. Você não tinha foto, certo? Então, tudo bem. Mas você tinha desenho. Então, você tinha um cara como o Leonardo da Vinci, o Michelangelo também fez isso, dissecava cadáveres. Abria o cadáver, pegava um órgão, né? Desenhava aquele órgão. Fazia desenhos completos da musculatura, da ossatura, dos nervos. Né? Anatomia pura. Isso pode-se dizer que é um trabalho científico. Né? Eu até vou dizer, desenvolvimento da medicina, da ciência. Né? Pode-se colocar nesses termos, não há o menor problema quanto a isso, porque é sabido. Então, as artes plásticas e a ciência, a pesquisa, caminhavam juntos. Né? Assim, as juntas, né? A ciência e a pesquisa, a medicina. Né? Isso tudo, né, continuou vigorando, porque, na verdade, não foi no Renascimento que a medicina se desenvolveu e virou o que é hoje, por exemplo. Continuou-se utilizando a anatomia para pesquisa, para os detalhes específicos. Né? Imagina, um corpo humano. Né? Então, você pensa assim, isso foi há 500 anos atrás, vamos arredondar aí. Nesses últimos, nos 400 anos que vieram depois disso, isso vigorou, isso virou um pensamento dogmático.
Dogma. Vou até escrever aqui dogma. Um pensamento dogmático. O que é um pensamento dogmático? É um pensamento que vem da palavra dogma, né? Dogma é aquilo que você nem mais pensa, é uma coisa que é tida como uma verdade absoluta. Você nem reflete mais, toma aquilo por dogma, né? As academias, por exemplo, as academias de arte, você tem, naquele tempo, no Renascimento, você tem o florescimento das academias, o crescimento, a multiplicação das academias de arte, artes plásticas. E tudo era a partir desse pensamento, em termos da anatomia, por exemplo, da representação técnica precisa. Um músculo tal tem que ser desenhado desse jeito, o tríceps, o externo, o cleidomastoide, não sei o que mais, não sei o que menos, porque o externo, porque não sei o que mais. Quando você via, você estava quase virando um especialista em anatomia, médico. Na verdade, as coisas eram meio misturadas mesmo. E as academias de arte seguiam esse pensamento, esses dogmas, durante muitos séculos. Muitos séculos. Claro que a medicina foi se desenvolvendo, a ciência idem, cada uma tomando seus. Cada segmento da ciência tomando seus caminhos, né? A física, a química, a medicina, enfim, todas essas múltiplas biologia, múltiplas categorias da ciência, como que era uma coisa inteira só, e ainda é, mas só que foram se especializando. E a arte, as artes plásticas, seguiram com esse pensamento. Seguiram, continuaram. E, de uma certa maneira, a gente até hoje tem esse viés. A gente, grosso modo, pensa assim: não, eu tenho que dominar a anatomia, eu tenho que saber quantos ossinhos tem no dedo para desenhar um dedo, né? Isso aí é um pensamento que existe, é um pensamento dogmático. Só que eu quero dizer para você uma coisa bem aqui grande aqui. Esse pensamento está errado. Hoje isso está errado. Se você voltar para o século XVIII, XVII, tal, tudo bem. Eu até te, vamos dizer assim, compreenderia. Hoje eu não compreendo, não. Por que eu não compreendo hoje? Eu vou explicar aqui. Existe uma explicação para isso. E a explicação é a seguinte: a explicação está nisso que eu estou te falando desde então, desde o início dessa aula. A explicação está na história da arte, né? Eu vou te explicar isso, mas antes eu não quero deixar de te pedir que você dê uma curtida aqui nesse vídeo, né? Dê uma compartilhada também para pessoas que precisam saber disso, entender que não, elas estão livres da anatomia, né? Eu peço que você compartilhe, que você curta, que você se inscreva aqui no canal da TV Atelier em Casa. Sim, se inscreva aqui, né? E com isso, que você consiga me ajudar a transmitir essas informações tão importantes, né? Veja, você com a história da arte, né, você com a história da arte consegue compreender o que aconteceu e o que está acontecendo. O que aconteceu, por exemplo, foi que no século XIX ocorreu uma grande transformação. Chegou um ponto que esse desenvolvimento científico influenciou no desenvolvimento tecnológico e grandes invenções ocorreram. Grandes invenções ocorreram. E uma delas foi o da fotografia. E foi a fotografia que libertou a arte. Os impressionistas perceberam que não precisava mais nada disso, eles estavam preocupados mais em categorizar a arte a partir de um processo até científico de pesquisa da luz. Eles entraram numa de pesquisar a luz, o reflexo, o brilho, a influência, a mudança da luz na natureza. Monet vai e pinta a catedrais de Rouen, que se escreve, vou até escrever aqui quem quiser pesquisar. Rouen, R-O-N. Aqui é um O, tá? Esse aqui é um U. Rouen. Ele pinta as catedrais de Rouen. Monet, tá? Quem fez isso foi Monet. Claude Monet. E não só as catedrais de Rouen, ele pinta outras, o parlamento inglês, britânico, né? Ele faz muitas experiências com a luz, se libertam do realismo. E depois disso, abriu iniciou o processo de abertura, abriu tudo. Chegou o modernismo e quebrou literalmente com essa coisa acadêmica, com esta coisa que a gente estava falando aqui, do dogmatismo, do pensamento dogmático das academias. A luta e a briga persistem, porque, é claro, a gente sabe muito bem que as pessoas são muito refratárias e reativas,
Mas eu quero deixar bem forte e claro, assim consignado, que você não precisa mais da anatomia. Você pode fazer uma cabeça desse tamanho e um corpinho desse. Muitos artistas já fizeram isso. Se você pesquisar, né, a solução para isso tudo está numa palavra apenas. Eu vou escrever a palavra aqui para você ver que eu não estou de brincadeira. A palavra que você tem que escrever, você tem que realizar, o que você tem que realizar chama-se pesquisar. Tem que fazer pesquisa em quê? Em história da arte. Pesquisando, você vai entender que realmente isso já acabou. Quebra esse dogma na sua cabeça. Você está livre para criar. Crie suas figuras, seus personagens, seus quadros, o que for, com liberdade. Você não tem mais esse empecilho, tá? Agora você está livre. Bom, eu espero que você tenha curtido esse conteúdo. Se liberte, comece a pintar. Não esqueça de curtir aqui o nosso vídeo, compartilhar, se inscreva na TV Ateliê em Casa e eu aguardo você numa próxima oportunidade. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau.